Gary, emocionado, ouve música pela primeira vez e revela um segredo chocante. Era uma tarde qualquer em uma cidade onde o sol parecia ter feito um pacto com a monotonia. O seu coração, no entanto, batia de forma estranha, como se sentisse que algo especial estava prestes a acontecer. Foi então que, como um clarão em meio à escuridão, ele ouviu. Uma melodia flutuava pelo ar, suave e envolvente, dançando através das folhas das árvores. Foi só abrir os ouvidos para a música que tudo mudou. Com cada nota que chegava até ele, as memórias da infância começaram a ressurgir, como se desencavadas de um baú escondido. Lucas se viu em um parque, correndo, sorrindo, cercado por amigos que riam e brincavam. O cheiro de pipoca e o calor do sol o envolviam. E, de repente, não conseguia mais se conter. Ele dançou sob o crepúsculo, girando e rindo, como se a música estivesse dando vida a tudo que havia morrido dentro dele. E foi nesse momento de liberdade que decidiu contar a Ana, sua única amiga de verdade. Com os olhos brilhando, sussurrou um segredo que havia guardado no fundo da alma. Ana, eu sou músico, um prodígio, na verdade. Mas minha carreira acabou quando meu irmão morreu. Ele era o meu maior fã. E desde então eu fiquei preso, escondido na sombra do medo. As palavras saíam entrecortadas, como se cada uma carregasse o peso de uma montanha. O choque no rosto de Ana era palpável. De incredulidade e tristeza desenhava uma expressão que ele jamais desejaria ver. Mas a revelação teve um efeito inesperado. Se a música trazia de volta à vida Lucas, também despertava algo muito mais sombrio. O antigo vilão de seu passado, ameaçador e enigmático, reapareceu nas sombras. Ele se alimentava do medo e da hesitação de Lucas, determinado a silenciá-lo novamente. Boatos se espalhavam pela cidade, e Adrian, o rival que o havia... A cidade, antes silenciosa, murmurava. As reações eram diversas. Muitos aplaudiam Lucas. Outros cochichavam, incrédulos, conformados com o status quo. O peso da expectativa e da pressão crescia. Mas, em meio ao caos, Lucas sentia um tremor em seu peito, uma batalha interna entre permanecer no escuro ou finalmente deixar seu talento brilhar. Ele, no fundo, sabia que a música não era apenas um refúgio, mas uma forma de redenção. E agora, com todos os surdos olhares sobre ele, a grande pergunta era: ele teria coragem de enfrentar seus demônios e voltar ao palco? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O peso da expectativa aumentava enquanto Lucas encarava o público. Essa multidão febril que o observava, pronta para absorver qualquer movimento seu. O tempo parecia passar devagar,
batidas de coração ecoando em sua mente. Ao mesmo tempo, a música ainda pulsava em suas veias. Canção o deixava paralisado. O rosto de Ana, imerso em preocupação, cruzava seus pensamentos. Ele respirou fundo, quase ouvindo a melodia, sussurrando coragem. Mas ali, na calçada, o passado não tinha a intenção de ficar escondido. Do fundo da multidão, uma figura familiar emergiu. Era um homem de cabelos desgrenhados e olhar penetrante. Adrian, seu rival. O coração de Lucas disparou. O que ele está fazendo aqui? Um frio na barriga. Naquele momento, o eco de risadinhas se transformou em murmúrios de surpresa. Adrian avançou, seus olhos fixos em Lucas, como se visse através dele. Olha quem decidiu sair da toca. O gari do olhar da multidão pesava, cada um esperando uma reação de Lucas. Por um instante, ele hesitou, mas a música ainda ressoava. Ele finalmente decidiu: sim, sou um músico e não vou me esconder mais. Aplaudido, o público se animou, mas via um sinal de dúvida nas faces. E enquanto Lucas respirava, um barulho alto cortou a atmosfera. Uma explosão, um estampido. A calçada tremeu sob seus pés e o olhar de Ana se entorpeceu de terror. A multidão se dispersou em pânico. Gritos e correria. Em meio ao caos, Lucas se virou e viu algo surpreendente. Ao lado de Adrian, um homem mais velho, familiar de alguma forma, observava tudo, esboçando um sorriso perturbador. O coração de Lucas parecia querer sair pela boca. Era seu pai, mas ele se lembrava bem de como seu pai havia se afastado após a morte de seu irmão. Aquela figura era um espectro do passado, um eco de dor e mágoa. Pai? Lucas sussurrou, quase sem voz. O homem deu um passo à frente, a expressão ainda inabalável. Você nunca deveria ter esquecido, Lucas. A música não libertará você do que realmente é, disse ele. E as palavras entraram como facas. Por um momento, Lucas ficou paralisado. A multidão não se dispersava. Eles olhavam com curiosidade, ainda temerosos da explosão. Ao mesmo tempo, Adrian recuou, os olhos brilhando com satisfação, como se tivesse ganho algum tipo de vantagem. Olha quem voltou para te atormentar! Ele riu, um riso amargo. Falta pouco para você entender tudo! O cerco estava se fechando. Lucas olhou para Ana ainda assustada. Então, para seu pai, um nó na garganta crescia. O que ele nunca soube sobre sua própria história? Sobre a morte de seu irmão? Que segredos seu pai escondia? Mas a verdade era que o Edo não o deixava ver claro. Era um momento de escolha: permanecer como sempre fora ou encarar tudo de frente. E no centro desse caos, uma música suave recomeçou a tocar, como se estivesse desafiando as sombras. Ele se lembrou do que havia sussurrado a Ana, a vontade de se libertar. Mas com essa revelação, novas perguntas o assaltavam. Quem realmente era? O quê? Mas ele não sabia. Não foi apenas um dia comum. Certas armadilhas estavam prestes a serem desmascaradas. A verdadeira batalha estava apenas começando e Lucas sabia que era a hora de tocar novamente. Mas agora, o que isso iria custar? O som da música ainda dançava no ar, mas a tensão cortava como uma faca. Lucas sentia seu coração pulsar, ansioso, enquanto o olhar de seu pai pesava sobre ele. Ninguém se movia. O mundo ao seu redor parecia ter parado, com um nó na garganta.
Ele enfrentou a figura que um dia fora uma presença distante em sua vida. A revelação de um amor incondicional agora se misturava ao medo de mais uma perda. O que ele não sabia, porém, era que o verdadeiro choque ainda estava por vir. Adrien, ao seu lado, provocador como sempre, não deixava de sorrir. A dança do prodígio, Lucas! Que belo espetáculo! Mas você sabe, não é só isso que importa. Ele gesticulou querendo provocar uma reação. A multidão estava em suspense, captura pela tensão do momento. O coração de Lucas batia forte, mas ele não estava pronto para o que estava prestes a descobrir. Com um movimento brusco, Adrien chamou a atenção de todos. Vocês não acham curioso? Lucas agora se sente tão destemido com sua musiquinha. Mas alguém precisa contar a verdade para ele. Ele olhou para Lucas e todos os olhares seguiram. Você ficou em silêncio por tanto tempo porque não amava a música. Você fugiu. Não foi! De quem você realmente é? Um frio intenso subiu pela espinha de Lucas. O que você está insinuando? O desespero ameaçava dominá-lo. E antes que pudesse processar, Adrien se virou para a multidão e gritou: a verdade é que Lucas não é um prodígio. Ele é um ladrão de ideias. Provas eu tenho. O murmúrio corria pela multidão. As palavras de Adrien explodiam no ar e Lucas sentiu um calor constrangido de indignação. Não seja ridículo! Que provas você tem? Ele gritou, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Adrien não hesitou. Ele puxou um pedaço de papel amarelado do bolso. Vocês conhecem esse... Pesado! A multidão se agitou. Algumas pessoas começando a reconhecer. Essa canção pertence a um dos mais renomados músicos da cidade. E Lucas, aqui o gari, tem passado os últimos anos se aproveitando do trabalho de outros. Ele plagia e se esconde atrás dessa farsa. A cada palavra, o coração de Lucas parecia uma pedra afundando em águas profundas. Sem saber se devia correr ou ficar, ele sentiu o olhar da multidão se transformar. Ele viu empatia parcialmente se transformar em reprovação. Não, isso não é verdade! Sua voz falhou, impotente. Ana se ergueu, o semblante confuso. Lucas, você? Como pode? Você disse que era músico! Sua voz estava entrecortada e a incredulidade no seu olhar era como um eco distante de suas frustrações e dívidas com o passado. Seu pai falou, suavemente, mas firme. Você precisa encarar a verdade, Lucas. O que você quer ser? As palavras dele ressoaram e todas as dores acumuladas ameaçavam entrar em erupção. O tumulto na multidão crescia enquanto as revelações se desenrolavam. O que era uma reconexão com a música agora se tornava um pesadelo exposto. Uma sombra das inseguranças mais profundas de Lucas ressurgiu. Eu não sou um ladrão, ele disparou, a voz falhando sob o peso da negação. E ao mesmo tempo, uma nova vertente de sua história começou a desabrochar. A música, uma respiração de vida, um chamado urgente por redenção. Mas esse chamado, agora, estava cercado por fraturas e sombras de quem ele realmente era. Antes que pudesse encontrar uma saída, Adrien avançou, uma faísca vitoriosa em seu olhar. A verdade tem um jeito especial de se revelar. Vamos ver até onde você está disposto a ir, Lucas. O medo misturava-se com a necessidade de se explicar, de se redimir. Mas com as reações da multidão e as revelações à vista, Lucas sabia que essa batalha
era muito maior do que ele poderia ter imaginado. E enquanto a música começava a se dissipar no ar, uma nova pergunta pairava no silêncio. Seria essa a última vez que ele tocaria? O que ele realmente precisava enfrentar estava apenas começando. Lucas sentiu o peso das palavras de Adrian e o murmúrio da multidão parecia se transformar em uma onda de desprezo. Ele queria gritar, queria correr, mas as pernas estavam fixas no chão. A música que antes o libertava agora parecia um eco distante, uma lembrança atropelada pela verdade amarga. E quando ele olhou novamente para o pai, esperava encontrar ali um olhar solidário. Mas o que viu foi um semblante frio e distante. Você nunca foi um ladrão, Lucas! Ana gritou, deslizando entre as pessoas. Seu rosto estava contorcido em agonia, e eles trocavam olhares desesperados. Mas a dor de Lucas era um labirinto sem saída. Ele desejava entender como tudo tinha chegado até ali. Adrian, no entanto, não parecia satisfeito. Eu sabia que você ainda era um covarde. Um covarde que não consegue encarar seus próprios erros. Um som repentino interrompeu sua troca tensa. O barulho de um vidro quebrando a distância fez todo mundo se virar. Os rostos estavam voltados para um grupo de jovens que, em meio ao pânico, começavam a se agitar. O clima estava tenso e a adrenalina percorria as veias de Lucas. Então, uma mulher gritou: "É uma emboscada!" Instantaneamente tudo mudou. O caos se instaurou quando à distância uma figura encapuzada emergiu, segurando algo que brilhava sob a luz amarelada do entardecer. A multidão estava agitada, como se uma tempestade se aproximasse. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a correr em direções opostas. "Lucas, o que está acontecendo?" Ana perguntou, os olhos arregalados. Mas antes que ele pudesse responder, a figura encapuzada ergueu o objeto, revelando uma arma. O toca-toca da multidão frenética ecoou como um trovão. Gritos e gritos em desespero pairavam no ar. Os olhos de Lucas se arregalaram. "Todo mundo, para baixo!" ele gritou, puxando Ana para perto. Subitamente, um tiro ecoou. O som rasgou o ar. O tempo pareceu parar. Em meio ao caos, os corpos se moviam, mas Lucas sentiu como se estivesse paralisado. O olhar de Ana buscou o dele em um mar de confusão. E naquele instante, tudo o que era importante não era a música, não eram os segredos nem os fantasmas do passado. Era a segurança dela. Mas, ao olhar mais de perto, Lucas viu algo no chão. Uma mancha vermelha se espalhando rapidamente. Seu coração parou. Ele se virou e a figura encapuzada simplesmente desapareceu na fumaça da confusão. A multidão estava em estado de choque, os gritos agora se transformando em sussurros nervosos. Ana caiu ao chão. "Não, não, não!" O pensamento dele se repetia como um mantra, enquanto ele se agachava ao lado dela. "Ana, está tudo bem?" Ele a tocou suavemente, mas a resposta veio em forma de um gemido agonizante. O que ele viu em seu braço era uma ferida profunda, um corte que pulsava vermelho. O mundo ao redor deles desapareceu. "Lucas, está doendo!" ela murmurou, e o desespero começou a tomar conta dele. O que ele faria? Ele queria gritar, chamar por ajuda, mas a visão da dor sobrava perante tudo. O olhar dela estava se apagando, enquanto a multidão começava a dispersar, levando consigo as últimas esperanças de ajuda. Mas a reviravolta não parava por aí. Entre os vultos que fugiam, Lucas notou novamente aquela figura familiar. O seu pai.
O homem estava empoleirado em um canto. A expressão em seu rosto era de pura tensão e uma adrenalina estranha. O que ele estava fazendo ali? O olhar do pai mergulhou em Lucas por um breve segundo, como se reconhecesse a dor que ele estava enfrentando. E então, com a mesma calma perturbadora de antes, ele começou a se mover em direção ao tumulto, sem olhar para trás, deixando Lucas para trás. "Pai, espera!" Lucas gritou, mas a voz dele parecia diluir-se na confusão. O que tinha acontecido com eles? O que realmente estava em jogo? A ferida da Ana, o olhar distante do pai, Adrian rindo ao fundo. Todos esses elementos se entrelaçavam em um mistério aterrador que não parecia ter fim. Lucas sussurrou, seus olhos fechando lentamente. "Você precisa seguir em frente." Ele segurou a mão dela, o seu corpo tremendo como nunca antes, e a pergunta martelava em seu cérebro. O que ele não sabia? O que seu pai estava escondendo? Era a música? Era a verdade sobre Adrian? Ou algo ainda mais profundo e perturbador? Com a multidão dispersa e o tempo esgotando-se, uma única certeza se instalava em sua mente. Nem mesmo a música poderia salvá-lo se ele não encontrasse uma maneira de lidar com a realidade crua que estava prestes a desmoronar sobre ele. Lucas segurou a mão de Ana, sentindo seu corpo esmorecer. A multidão girava em pânico ao redor deles, mas o tempo parecia ter parado. Em sua mente, tudo o que ele queria era que ela ficasse bem. "Ana, você vai ficar bem! Eu vou chamar ajuda!" Ele se virou, tentando enxergar alguma saída no meio da balbúrdia. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão de luz e som cortou o ar. Era um barulho ensurdecedor que todos na praça puderam ouvir. O brilho ofuscante iluminou a cena, e então uma sombra se formou entre a poeira que subia. Lucas se virou novamente, suas mãos ainda pressionando a ferida. Diana! A figura alta encapuzada apareceu novamente, agora mais próxima. Ela usava um traje estranho, coberto com tecido negro. Ao se aproximar, a escuridão parecia se concentrar ao seu redor. "Você não deveria estar aqui." A voz ressoou, baixa, mas firme. Era um tom que reverberava com poder. A multidão se afastou, aterrorizada. "Que diabos é isso?" Lucas gritou, sentindo o pânico crescer. Ele não sabia se deveria enfrentar aquela figura ou cuidar de Ana. O que ele mais temia foi revelado. Enquanto a figura puxava para fora uma barra brilhante que emanava uma luz azulada. E então tudo mudou. "Lucas, você precisa saber a verdade sobre todos nós." A figura revelou seu rosto e Lucas ficou congelado. Era a sósia do seu irmão. Exatamente igual, mas com uma expressão sombria e determinação nos olhos. "Eu não estou aqui para machucar você." "No que você está brincando? Você é!" Lucas mal conseguia respirar. As memórias de seu irmão morreram junto à revelação. E aquilo era algo que ele achou que nunca veria de novo. "É impossível!" Adrian se aproximou, rindo. "Viu só? O que você não sabia. Conheci seu irmão muito bem. Ele era talentoso, mas havia algo mais. Algo sombrio dentro dele." Ele apontou para a figura. "E você, Lucas? Você é o legado dele. Veio do mesmo lugar." "O que isso significa?" Lucas sentiu que o chão desaparecia sob seus pés.
A presença encapuzada sorriu tristemente. Seu irmão não morreu. Ele se escondeu. E agora, eu preciso da sua ajuda para trazer à tona o que fomos. Pare, você está enlouquecendo. Lucas se sentiu em um turbilhão. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser verdade? Ana gemia ao seu lado, e ele não podia deixar que nada pior acontecesse a ela. A figura se aproximou, estendendo a mão. Lucas, temos que agir agora. Eles estão vindo. Uma multidão de sombras se formou atrás dela, figuras encapuzadas emergindo de entre as sombras da rua. O coração de Lucas disparou. Quem são eles? Ele gritou, observando o horror se desenrolar. Quem sempre esteve aqui, se alimentando do medo. E você precisa escolher, Lucas, lutar ao nosso lado. Esmagadora! O irmão de Lucas não havia morrido. Ele havia se entregue ao mesmo poder que agora ameaçava todos eles. Enquanto as figuras se aproximavam, Lucas viu tudo o que conhecia se desmoronar. Ele olhou para Ana, seu coração se partindo em dois. O que ele faria? O que ele realmente era? E se tudo que acreditou fosse uma grande farsa? A única certeza que ele tinha era que o tempo estava se esgotando. Ele precisava decidir. E a música começou a tocar em sua mente novamente. Mas agora com um significado diferente. Não era só sobre ele. Era sobre todos. E no fundo de sua alma, ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Mas estaria ele pronto para encará-la? O tempo parecia congelar enquanto as sombras se aproximavam. Lucas olhava para a figura encapuzada, a pressão no peito aumentando a cada segundo. A revelação de que seu irmão estava vivo era uma tempestade de emoções. Mas o que mais poderia estar escondido? Ele piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Por que você foi embora? Você não poderia ter ficado. A figura encarou Lucas com uma expressão que misturava dor e determinação. Por que eu tinha que me proteger? Você não entende. Esses seres que se aproximam, eles não são o que parecem. E você, Lucas, precisa de mim. Antes que Lucas pudesse questionar, um estrondo fez todos se virarem. Cuidado! Gritou Ana, mas era tarde demais. De trás da multidão, uma série de explosões ecoaram. A fumaça começou a subir e o caos tomou conta novamente. Mas o que mais chocou Lucas foi o que viu no meio daquela confusão. Filas de pessoas encapuzadas, todas vestidas como a figura de seu irmão, surgindo como um exército, avançando em direção a eles. Não! O que está acontecendo? Ele gritou, vendo os rostos conhecidos se misturarem com as sombras. Eram amigos, vizinhos, pessoas que ele conhecia. Agora, todos pareciam parte daquele exército misterioso. É um engano, vocês não podem estar com eles. Mas a figura à sua frente levantou a mão, pedindo silêncio. Eles estavam todos aqui, Lucas. O que você vê agora é o que você não... que você sempre ignorou. Você está mais próximo do que nunca de descobrir a verdade. Adrian estava ao lado, um sorriso vitorioso no rosto. Viu só? Eles não são amigos, Lucas. Eles são sombras. É hora de você decidir de que lado está. A multidão aplaudiu, alguns assustados, outros fascinados. Mas Lucas sentiu a verdade se desmanchando em seu interior. Ele nunca se sentiu tão perdido. Ana, ainda no chão, tentou elevar a voz. Lucas, não ouça! Eles estão usando você! E foi nesse momento crítico que algo surpreendente aconteceu.
A figura encapuzada, que se dizia seu irmão, se aproximou abruptamente. Lucas, escute! E ao levantar o capuz, revelou um rosto que fez Lucas tremer. Era o rosto de Lucas. Exatamente igual, mas com um brilho diferente nos olhos, algo ameaçador e obscuro. Eu sou você, sou tudo que você escondeu! O choque penetrou em cada fibra do corpo de Lucas. O que você disse? Sua voz saiu quase como um sussurro. Você não percebe? A música que você ama, tudo que você queria ser, está dentro de mim, e eu estou aqui para te libertar. O olhar hipnotizante da figura fez Lucas sentir como se estivesse em um transe. Você não é um ladrão, mas sim a fonte, a verdadeira voz da cidade. A multidão se agitava, murmúrios e gritos ecoavam ao redor. O mundo parecia desmoronar enquanto Lucas tentava processar aquela informação absurda. O que isso significava? Como ele poderia ser a fonte? De tanta dor e confusão, Adrian riu como se estivesse assistindo a um espetáculo. Você vê? O seu verdadeiro eu está a ti. Agora, você vai se unir a ele? Ou vai deixar que a música morra junto com você? Lucas olhou para Ana, a preocupação dela misturada ao medo e à tristeza. Então para a figura, que era sua própria imagem. Eu não sei o que fazer. E antes que pudesse se decidir, uma onda de luz irrompeu entre eles, iluminando a escuridão que os cercava. As sombras começaram a gritar. E então uma terrível verdade se revelava. Cada um deles era uma parte de Lucas. Cada emoção, cada medo, cada doloroso segredo. O que ele havia reprimido estava ressurgindo com força. Kotal. Você pode escolher, a figura disse, segurando a mão dele. A música pode ser sua salvação ou seu fim. E com isso, tudo à sua volta começou a girar, enquanto a multidão clamava por respostas. O que Lucas escolheria? O chão tremeu sob seus pés, e no centro do tumulto, com os olhares das pessoas fixos nele, uma pergunta ecoava no ar. Conseguirá Lucas lidar com a verdade que estava prestes a transformá-lo para sempre? O tempo parecia congelar enquanto as sombras se aproximavam. Lucas olhava para a figura encapuzada, a pressão no peito aumentando a cada segundo. A revelação de que seu irmão estava vivo era uma tempestade de emoções. Mas o que mais poderia estar escondido? Ele piscou, tentando entender. O que estava acontecendo? Por que você foi embora? Você não poderia ter ficado. A figura encarou Lucas com uma expressão que misturava dor e determinação. Porque eu tinha que me proteger. Você não entende? Esses seres que se aproximam, eles não são o que parecem. E você, Lucas, precisa de mim. Antes que Lucas pudesse questionar, um estrondo fez todos se virarem. Cuidado! Gritou Ana, mas era tarde demais. De trás da multidão, uma série de explosões ecoaram. A fumaça começou a subir e o caos tomou conta novamente. Mas o que mais chocou Lucas foi o que viu no meio daquela confusão. Filas de pessoas encapuzadas, todas vestidas como a figura de seu irmão, surgindo como um exército, avançando em direção a eles. Não! O que está acontecendo? Ele gritou, vendo os rostos conhecidos se misturarem com as sombras. Eram amigos, vizinhos, pessoas que ele conhecia. Agora, todos pareciam parte daquele exército misterioso. É um engano! Vocês não podem estar com eles. Mas a figura à sua frente levantou a mão, pedindo silêncio. Eles estavam todos aqui, Lucas. O que você vê agora é o que você não percebeu. Eles são parte de nós, parte da música que você sempre ignorou. Você tá mais próximo do que nunca de descobrir a verdade. Adrian estava ao lado, um sorriso vitorioso no rosto.
Viu só? O seu verdadeiro eu está aqui. Agora você vai se unir a ele ou vai deixar que a música morra? Com você? Lucas olhou para Ana, a preocupação dela misturada ao medo e à tristeza. Então para a figura, que era sua própria imagem. Eu não sei o que fazer. E antes que pudesse se decidir, uma onda de luz irrompeu entre eles, iluminando a escuridão que o cercava. As sombras começaram a gritar, e então uma terrível verdade se revelava. Cada um deles era uma parte de Lucas. Cada emoção, cada medo, cada doloroso segredo. O que ele havia reprimido estava ressurgindo com força total. Você pode escolher. A figura disse, segurando a mão dele. A música pode ser sua salvação ou seu fim. E com isso, tudo à sua volta começou a girar, enquanto a multidão clamava por respostas. O que Lucas escolheria? Lucas tremia. Suas pernas pareciam bambear. Espere! Você não pode estar falando sério! Então, o mundo se iluminou em uma claridade intensa, quase cegante. Ele sentiu uma força externa puxá-lo, e quando a luz começou a diminuir, uma nova figura apareceu bem atrás de sua versão encapuzada. Era uma mulher, e Lucas a reconheceu imediatamente. Mãe? Sussurrou, os olhos arregalados. A mulher tinha o mesmo olhar familiar. Mas havia um peso que não existia antes. Ela se aproximava lentamente, carregando uma aura de tristeza e um misto de amor e dor. Lucas, meu filho! A voz dela ecoou como uma melodia distante que ele não soube como lidar. Os fragmentos da memória voltaram a fudá-lo. Ele se lembrou de momentos em família, da música que sempre soou suavemente em casa. E abruptamente a verdade se fez presente. O que ele pensava que era um talento único poderia ter raízes mais profundas do que imaginava. Ana olhava agora, com uma mistura de horror e compreensão. Lucas! O que você não me contou? Seus olhos estavam brilhando com lágrimas. E ele queria responder. Mas o nó em sua garganta parecia intransponível. A figura de seu irmão piscou, como se estivesse se fundindo à do pai. Agora também se fazendo presente. Você achava que estava sozinho? Mas nós sempre estivemos aqui, disse a voz de seu irmão, fundindo-se na de sua mãe, criando uma harmoniosa e aterrorizante melodia. Adrian interrompeu a cena com uma risada cruel. Mas a verdadeira revelação será de quem você realmente é, Lucas. A música que você carrega é um eco do que nunca se materializou. Ele se virou para a multidão, que observava em completo silêncio, ainda presa no medo e na confusão. E se tudo isso não passar de uma farsa? Lucas sentiu que a terra sob seus pés estava se movendo. Não pode ser verdade. Ele se sentia perdido, preso entre a verdade de sua família e a oportunidade de finalmente se libertar. A figura de sua mãe o olhou, e ele viu nos olhos dela uma centelha de esperança. Lucas, a música não é o que você está fazendo, mas sim o que você pode se tornar. Encare sua verdade. As palavras dela reverberaram, e algo dentro dele se rompeu. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado. Mas então, uma nova onda de pânico se espalhou. Uma fraqueza percorreu seu corpo e uma sensação de perda insuportável preencheu sua mente. O que eu preciso fazer? Como posso salvar todos nós? Sua voz estava tremendo enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. A resposta está em você, Lucas, sua mãe disse suavemente. Precisamos que você escolha. E sabemos que você pode, se só encontrar coragem.
Mas antes que pudesse refazer os laços ou tomar uma decisão, a figura encapuzada avançou mais uma vez, agora mais ameaçadora. Lembre-se de quem você é, Lucas, mas a escolha é sua e não se esqueça. Muitos já pagaram o preço por você estar aqui. O coração dele disparou. O que isso significava? O que mais sua família tinha escondido dele? E enquanto a luz começava a piscar de forma errática, Lucas percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. Ele olhou ao redor, sentindo que todos os olhos estavam nele, todos esperando uma resposta. Mas a maior pergunta permanecia: até onde ele estaria disposto a ir pela verdade e pelo amor de sua família? Lucas tremia. Suas pernas pareciam bambear. Spey, você não pode estar falando sério. A luz ao redor dele pulava, e ele se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Mas as faces dos seus entes queridos o cercavam, uma mistura de amor e preocupação. Ele precisava entender o que elas representavam. Então, em um movimento rápido, a figura encapuzada ergueu a mão e, num gesto dramático, retirou a capuz, revelando um rosto que nenhuma pessoa poderia ignorar. Era Lucas, mas não como ele se lembrava. Era uma versão obscura de si mesmo, com olhos vazios e um sorriso que parecia mais um desafio do que um conforto. Você achou que pudesse escapar, não é? A voz ecoou, fria e sarcástica. Mas o passado sempre encontra um jeito de te alcançar. O ar se encheu de tensão. Ana olhou para Lucas, atordoada. Isso não é possível! Gritou, olhando para aquele homem. O rosto do irmão se transformara em um monstruoso reflexo do que Lucas poderia se tornar. O eco de risadas e murmúrios tomou conta da multidão. A confusão e o pânico se misturavam. Adrian, o que você fez? Gritou Lucas, sentindo a raiva fervendo dentro dele. Isso é seu truque? Adrian apenas sorriu, satisfeito. Não sou eu quem controla isso. Veja o que você promoveu. Seu próprio medo. O que você é agora é o resultado de seguir em uma sombra. E essa sombra não vai te deixar escapar. E a figura semelhante a Lucas começou a dançar, um movimento estranho e hipnótico, como se chamasse a atenção de todos. A música, então, começou a tocar de novo, mas agora com um ritmo frenético, um misto de riso e dor. A multidão olhava, fascinada e apavorada ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? As vozes agora ecoavam e se entrelaçavam, criando uma melodia caótica. Lucas! Sua mãe gritou e o som dela pareceu ser o único que cortava o caos. Você precisa resistir! Não deixe que ele o consuma! A figura acenou para ela, desdenhando. Ela te abandonou, Lucas. Como você pode confiar nela? Você sabe o que realmente é? O que você quer de mim? Lucas gritou, mas sua voz tremia. O olhar da figura penetrava fundo e ele se sentia esgotado. Quero apenas que você abrace quem você realmente é. Deixe o ladrão de sonhos de lado. Venha comigo e você será Liufre. Juntos podemos dominar a cidade. Uma onda de gás asfixiante subiu, e Lucas se lembrou do que estava em jogo. Ana, seu pai, tudo o que ele amava poderia se perder se ele seguisse aquele caminho. Não! Eu sou mais do que isso! Eu não sou um ladrão! A figura riu. Mas você sempre teve medo da sua verdadeira essência. O que sempre esteve dentro de você, Lucas. Você não pode silenciar a verdade. E a verdade é,
Você nunca teve controle. Nesse instante, uma explosão de luz cortou o ar. As silhuetas se tornaram sombras e quando a luz se dissipou, a nova figura emergiu. Alguém que ele nunca esperava ver. Era seu irmão, pulsando com força e energia, mas não o irmão frágil. Ele era agora um ser cheio de poder, controlando a música, expressando todas as dores e desejos que Lucas havia enterrado. Chega! É hora de parar de correr! Disse ele, e a voz soou como um comando. Eu estive aqui o tempo todo, esperando você perceber. Todo o espaço pareceu vibrar. O que isso significava para Lucas? E a multidão estava em choque, sem saber como reagir. Adrian olhou para a nova figura com desprezo. Você não tem ideia do que criou. Lucas! Lucas olhou para o irmão. Por que você nunca me contou? Por que tudo isso? Esse poder me pertence. Por que você me abandonou? As perguntas saíam rápido. Uma necessidade de responder à dor de tão longo tempo. O irmão respondeu. Mas antes que pudesse terminar, um grito ressoou através da multidão. Uma nova figura se lançou à frente com um olhar de ferocidade no rosto. Chega! É hora de você descobrir a verdade. A voz era familiar, mas Lucas não podia acreditar. Era seu pai! E? A voz hesitante de Lucas mal saiu. O pai encarava a cena, um olhar intenso, seu semblante carregando uma expressão de dor mista com determinação. Você precisa saber que este seu irmão e eu temos uma história que você nunca soube. Ele não é o único com um segredo. A revelação bateu forte. O que você está dizendo? O corpo de Lucas estava congelado, incapaz de processar as informações desta família. O coração dele disparou. Você também possui poderes além do que imagina, mas eles vêm a um custo. As palavras ecoavam na mente dele, enquanto tudo ao seu redor começava a girar novamente. O que tudo isso significava? O que mais estava escondido? Ele estava prestes a descobrir que a história era muito mais complexa do que parecia. Uma nova verdade se desenrolava, e Lucas sabia que isso poderia mudar tudo. O que ele faria com essa nova realidade? E enquanto a música começava a tocar mais alta, a multidão em choque aguardava o que estava por vir. Esse novo capítulo não é só sobre a música. Era sobre sua vida, e a linha entre o bem e o mal estava prestes a se tornar muito mais turva. Lucas sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele olhou para a figura encapuzada, agora revelada como uma distorção aterrorizante dele mesmo. O que estava acontecendo? O olhar ardente do seu irmão, que se manifestava em uma versão sombria, trazia à tona todas as suas inseguranças. A música pulsava, ecoando como um grito dentro dele. Chega! Ele gritou, tentando afastar a visão perturbadora. Mas antes que pudesse processar tudo, a atmosfera virou. As sombras ao redor começaram a se contorcer, como se dissessem que a verdadeira luta estava apenas começando. O que antes parecia ser um momento de revelação, agora se tornava um campo de batalha. Adrian voltou a rir, mas a risada ecoava de forma estranha, uma mistura de alívio e desprezo. Você não percebe, Lucas? Isso tudo é apenas o começo. A música vai revelar quem você realmente é ou o que você não é. E quem será o verdadeiro vencedor? O irmão obscuro avançou, a cena mudando rapidamente para um jogo de luz e escuridão. Você não tem que correr de mim!
Juntos somos invencíveis! Ressoou uma voz que reverberou em sua mente. Para Lucas, tudo parecia surreal. Como ele poderia aceitar ser essa versão sombria de si mesmo? Era como se uma avalanche de memórias ofuscadas tentasse se revelar em flashes. Ana, ainda no chão, levantou a cabeça. Lucas, não se deixe levar por isso! Ela gritou, mas a dor em sua voz demonstrava o terror que se aproximava. Ele correu até ela, segurando sua mão. O mundo em volta deles desmoronava numa velocidade preocupante. E tudo o que ele queria era protegê-la. Eu não vou deixar você, Ana. Fique comigo. Sua voz estava cheia de pânico e determinação. A música antes o acolhia, agora estava prestes a engoli-lo. O que também não ajudava era a presença do pai, que agora se mostrava de forma decisiva. Lucas, escute seu coração. O seu futuro depende daquela música. O pai chamou, sua expressão confusa e intensa. Mas enquanto Lucas tentava entender, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma luz explodiu do chão. Não era um brilho comum, mas algo mais profundo, quase como um portal. Finalmente você decidiu aparecer, não é? Uma voz poderosa cortou o espaço, vinda de dentro da luz. Uma figura alta e imponente surgiu. Sua presença emanava uma energia palpável. Não era como um ser humano, mas uma força. Lucas parou, seus olhos se arregalando ao reconhecer sua mãe, mas diferente de antes. Ela estava mais forte, mais vibrante, como se carregasse toda a dor e amor que ele sentira durante toda a sua vida. Você sempre foi parte de tudo isso, Lucas. Parte da música que foi sua vida em cada nota. Ela olhou para a figura sombria de seu irmão, então para Lucas novamente. Agora seu irmão precisa entender que a verdadeira força está na união, não na divisão. Um tremor percorreu o coração de Lucas, e a verdade começou a se desdobrar diante dele. Mãe, o que isso significa? Você nunca me contou que ele estava vivo? A emoção transbordava em sua voz. Mas antes que pudesse receber uma resposta, um estrondo aterrorizante ecoou. O prédio mais próximo desmoronou, e a luz ao redor começou a mudar de cor, se transformando em um feixe poderoso. Escolha, Lucas. Você deve decidir ficar preso em medos ou abraçar o que é. A voz de sua mãe era uma mistura de urgência e amor, e as figuras ao redor começaram a se contorcer em pânico. A explosão de luz se intensificou, e com isso as sombras começaram a se separar, revelando rostos conhecidos entre a multidão. Amigos, mesmo que pareceram ser reminiscências de cada um de seus medos. O vazio em seu peito apertou. Deixe-o ir, Lucas. Não somos o que você pensa. Ecoou uma voz familiar, aquela de um amigo de infância que havia se afastado. Isso desmoronou sua resistência. Você precisa parar de correr e enfrentar a dor. A luz pulsou novamente e Lucas sentiu que algo não estava certo. O que ele achou ser um momento de clareza se transformou rapidamente em caos. A figura sombria olhou para ele com um sorriso torto. Você realmente acha que sua realidade é o que parece? A verdade é muito mais profunda e nós iremos revelá-la juntos. E então, como em um pesadelo, a estrutura de tudo em que Lucas acreditava
começou a se despedaçar. O que era uma música levando-o à liberdade, agora poderia ser a sua prisão. Ele teve uma epifania chocante. Teria que confrontar não apenas os traumas do passado, mas também a origem de seus dons. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem eram eles de verdade? E que ligação tinham com o que estava prestes a ser revelado? O peso das incertezas pesava sobre ele, enquanto o caos continuava a desenrolar. E com isso, a certeza de que nada seria como antes. O futuro se tornava nebuloso, e a única coisa que ele sabia era que o jogo final seria nada menos do que uma batalha por sua própria alma. Lucas sentia a adrenalina pulsar em suas veias enquanto observava a figura encapuçada, a versão distorcida de si mesmo, ameaçando tudo ao seu redor. O silêncio cortava como uma lâmina, e o olhar de Ana, cheio de medos e esperanças, o pressionava a agir. Não, eu não sou você! Sua voz ecoou firme e decidida. Ele sabia que ali estava a batalha final, e a escolha era sua. Ele olhou para seu irmão obscuro. A verdade começava a se desenrolar em um turbilhão de emoções. Você não pode, Lucas! Você é mais do que isso! Gritou a figura de sua mãe, com a luz irradiando dela, como se estivesse pronta para protegê-lo de seu próprio medo. Uma onda de determinação borbulhou dentro dele. A música te havia soado tão angustiante, agora o chamava com um novo propósito. Lucas respirou fundo. Sentiu a força e o amor da sua família cercando-o. Eu escolho a verdade. As palavras saíram como um grito. O brilho ao seu redor intensificou-se conforme ele se afastava da escuridão. Um turbilhão de luz envolveu sua figura, e com isso, todos os rostos conhecidos ao redor começaram a brilhar, promovendo uma corrente de amor e energia. O irmão obscuro hesitou. Você realmente acha que pode me escapar? A dor sempre estará com você. Mas Lucas não hesitou. Ele evocou a música, aquela que sempre pulsava dentro dele. E com isso, uma onda de luz irrompeu. Eu não sou um ladrão, eu sou a música. Eu sou a luz. As sombras começaram a se dissipar enquanto seu coração pulsava com um novo conhecimento. Adrian, agora em um estado de choque, observava a transformação. Isso não pode estar acontecendo. Ele gritou, o desespero engolindo suas palavras. A multidão estava dividida entre pânico e esperança, as ondas de energia envolvendo cada um deles, até que a figura do irmão desapareceu em um clarão ofuscante. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas estava ofegante, mas a sensação era de alívio. As sombras que antes o cercavam agora se desvaneciam, deixando um espaço claro em meio ao caos. Ele olhou para Ana, que ainda estava ali, segurando sua mão. O amor e a preocupação em seus olhos eram palpáveis. Você está bem? Ele sussurrou. Eu estou, mas isso foi intenso. Ela sorriu, mas as lágrimas não escondiam o susto. Lucas fazia o mesmo. E então, ao olhar novamente ao redor, viu seu pai se aproximando. Um brilho sereno em seu olhar. Você fez a escolha certa, Lucas. A música sempre esteve dentro de você, assim como a verdade. As palavras de seu pai trouxeram um calor avassalador. O que parecia ser um embate final, agora era um renascimento. E tudo o que havia acontecido os unia em um laço mais forte. Outros na multidão começaram a se acercar. A confusão se dissipava, enquanto olhares esperançosos trocavam mensagens de solidariedade. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar,
Uma estrondosa explosão atrás deles fez todos se virarem. Uma nova figura encapuzada surgiu das sombras, uma presença familiar, notando a intensidade entre os antigos e novos aliados. Isso ainda não acabou. A voz murmurou, deixando uma dúvida no ar, como um eco do que ainda estava por vir. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não sabia o que esperar daquela nova presença, mas algo dentro dele se acendeu. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha sua família, seus amigos e a música. E mais importante, tinha o poder de escolher quem queria ser. Vamos encarar isso juntos, Lucas declarou, a força em sua voz ecoando entre os outros. A multidão se uniu, um só grupo determinado a enfrentar o desconhecido, à medida que a verdadeira verdade começava. E assim, enquanto novas notas estabeleciam no ar, e a música dançava em cada coração ali presente, a história de Lucas estava longe de ser encerrada. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!